Fala, meus queridos, tudo certo? Um tempo atrás teve uma situação, no mínimo curiosa, que foi o seguinte: logo depois que eu tinha batido o carro, surgiu lá um boato que eu tava usando o carro dos meus chefes também pra estar encontrando com umas gurias. Na verdade, com umas não, com uma guria lá, sei lá. Eu tava usando o carro pra encontrar com garotas. Basicamente era esse o boato. E aí eu lembro que me chamaram assim pra conversar, né? Tipo, o meu chefe, assim, e a esposa dele, assim, me chamaram pra conversar, eu gurizão, né? E aí foram lá e foram contando: ó, Natan, porque foi acontecendo isso, você fez isso com o carro, etc, etc, etc. E era tipo assim, era uma história muito, muito descabida. Tipo assim, a desconfiança estava fundamentada no fato de eu ter dado um cavalinho de pau e ter feito algo incorreto, e com base nisso vieram pra mim porque tinha surgido um boato de que eu também tava fazendo esse tipo de coisa. Quando eles chegaram assim, abordaram assim comigo, no começo eu fiquei preocupado. Eu falei assim: caramba, meu, como assim, não sei o quê. Só que depois de um tempo, enquanto eles ainda estavam falando comigo, eu falei assim: meu, não faz o menor sentido isso aí, cara. Não faz o menor sentido isso aí que eles estão abordando comigo. E aí eu fiquei ali ouvindo eles falando. Quando eles terminaram de falar, ele falou assim: pronto, Natan, você tem alguma coisa pra falar e tudo? Aí eu falei assim: olha, a questão é a seguinte, vocês já estão, não sei se é exatamente com essas palavras, tá? Porque eu era mais novo, mas eu falei assim: ó, vocês já estão praticamente certos de que eu fiz isso. O ponto aqui é que vocês estão acreditando numa mentira. Só que o negócio é o seguinte: eu não vou gastar energia aqui me defendendo, porque tudo que vocês estão falando tá fundamentado em mentiras. E eu não vou perder aqui meu tempo tentando descobrir quais são as mentiras que vocês estão acreditando e pra tentar, tipo, desarticular elas, assim. Eu só vou esperar o tempo passar, e o tempo passando, as mentiras elas vão acabar, e com base nisso vocês vão parar de acreditar nessa verdade que vocês construíram em cima dessas mentiras. Essa última frase eu tenho certeza que eu falei. O resto, o contexto que eu passei foi esse. Eu lembro que depois que eu terminei de falar, eu falei assim: não, é só isso que eu tenho pra falar. Até, tipo assim, a forma que eles estavam me cobrando mudou, porque eles estavam antes certos de que eu tinha feito isso. E a forma, quando eu terminei de falar, a forma que eles ficaram foi 100% diferente. 100% diferente. Ele falou: não, tá bom, Natan. A gente precisa que você faça isso, não sei o que, me passar ali alguma tarefa. E eu fui lá fazer o que eles tinham pedido. Mas o que me fez gravar esse vídeo? É porque a minha fala ali, que sinceramente eu acho que foi o Espírito Santo que me conduziu ali pra conseguir falar aquilo, que tipo assim, cara, eu não vou perder meu tempo tentando aqui desconstruir a verdade que vocês construíram em cima de uma mentira. Porque muitas vezes a gente chega a determinadas conclusões que a fundamentação dela é falha. Ela não está fundamentada num solo sólido, sabe? Não é numa rocha. É simplesmente algo que foi construído em cima de uma mentira. Então, não tem que perder tempo. Não tem que perder tempo lutando contra isso. É só esperar um tempo que a mentira ela vai ruir. Quando a mentira ruir, tudo que foi construído em cima rui da mesma forma, sabe? É igual o conselho de Gamaliel. Jesus, ele morreu ali, ressuscitou, e aí tava ali tendo os discípulos, e os discípulos estavam, fazendo e acontecendo, tá ali em Atos. E nisso, chegaram para Gamaliel para falar sobre essas coisas, falando: não, porque eles estão fazendo isso e tá. E eles estavam preocupados assim com isso, por causa da fé, por causa das coisas assim, por causa dos usos, costumes, enfim. Estavam preocupados com o que estava acontecendo com essas pessoas que estavam fazendo coisas em nome de Deus. E Gamaliel, ele deu um conselho que é basicamente a mesma estrutura do que eu tô falando aqui agora. Ele falou assim: ó, faz o seguinte, não faz nada, só espera. Porque se vocês forem contra, vocês correm o risco de estar se levantando contra Deus. Agora, se não for de Deus, isso aí não vai durar. Isso aí vai passar. Isso aí vai acabar acabando. Basicamente isso. Então, tipo assim, é basicamente a mesma estrutura de pensamento. E o que eu percebo? Eu percebo que existem muitas situações que a melhor coisa que a gente pode fazer é só esperar. Só esperar pra ver o que vai dar. Porque chegar a uma conclusão de forma precipitada em relação ao que algo pode significar ou não é simplesmente uma perda de tempo. Então, é melhor esperar pra saber qual que é o resultado que vai dar. Lembrei aqui de outro... Na verdade, tem um conto, sei lá como é que funciona, mas é o seguinte: tinha um cara lá que ele tinha um cavalo. Tinha um cavalo e tinha um filho. E o que aconteceu com esse cara que tinha um cavalo e um filho? Passou um tempo, esse cara lá que tinha um cavalo, o cavalo foi lá e fugiu. E aí o pessoal lá da cidade chegou pra ele e falou assim: nossa, como você é azarado, porque o cavalo que você tinha, ele fugiu. Aí ele só respondeu assim pras pessoas: talvez isso eu seja azarado. E aí depois de um tempo, esse cavalo voltou com outros cavalos junto pro terreno lá dele. E aí os vizinhos que estavam lá falaram assim: nossa, como você é sortudo, que esse cavalo trouxe outros cavalos. Aí ele falou assim: talvez. Passou um tempo, o filho andando em um desses cavalos caiu e quebrou lá a coluna, quebrou lá a perna, sei lá, quebrou a perna, eu acho. Aí os vizinhos chegaram e falaram: nossa, como você é azarado, um dos cavalos que vieram junto com o cavalo fez com que o seu filho quebrasse a perna. Aí ele falou assim: talvez.
E aí depois o povo ali foi chamado para uma guerra. E aí nessa convocação para a guerra, o filho dele não podia porque ele estava com a perna quebrada. E aí eles falaram assim, nossa, como você é sortudo, seu filho não vai poder porque ele quebrou a perna, ele não vai precisar ir para a guerra. E ele falou assim, talvez. A moral da história é que a gente não sabe necessariamente se um fato isolado é bom ou ruim. Agora, o tempo mostra pra gente. O tempo acaba revelando aquilo que de fato tinha de valor em determinada experiência ou não. E o tempo acaba revelando a verdade. A verdade é essa, porque a mentira, ela tem aquela expressão, né, que a mentira tem perna curta. Não dura, cara. É só você esperar o tempo certo, que por mais que seja tardio, algumas coisas demoram para ser reveladas. Não tem absolutamente nada oculto que não venha a ser revelado. Isso também é um versículo bíblico. Mas enfim, é isso que eu queria dizer assim hoje. Quero te incentivar. Caso você tenha passado por um momento assim que as coisas estão esquisitas e parece que você tá vendo a prosperidade de outras pessoas ou tá vendo injustiças sendo praticadas, espera o tempo passar, sabe? E se tem alguma situação que você tá atribuindo já um julgamento de valor da experiência, se é positiva ou negativa, talvez seja positivo, talvez seja negativo. É só dar tempo ao tempo. E com o tempo as coisas se ajeitam e a verdade ela vem à tona, tá? Mas é isso, meus queridos. Um grande abraço.